Falar sobre vício não envolve somente a pessoa que tem algum tipo de dependência, mas também o seu familiar. Muitas vezes, não é só a pessoa que tem algum tipo de dependência que precisa de assistência, de ajuda, mas também o codependente, aquela pessoa que convive com alguém que tem algum tipo de vício. No programa de hoje, vamos falar sobre mulheres que venceram o vício de um familiar. Maria Genivagda, fotógrafa, casada há 28 anos, mãe de 3 filhas, passou por um processo de 10 anos até a recuperação do marido, que era dependente químico. Vamos conhecer a sua história. Maria Genivagda, seja bem-vinda ao Mundo Mulher Inside. Obrigada, tudo bem com você? Tudo bem, vou te chamar de Gene, que todo mundo te conhece assim, né? Isso mesmo. Então, conta pra gente como que foi esse início dessa mudança de vida a partir do momento em que vocês se viram numa situação que o seu esposo era dependente químico. Bom, o meu esposo, ele entrou para a dependência química em 2001, né? Ele conheceu uma pessoa no trabalho, e essa pessoa era usuário e ele acabou entrando, né, neste mundo. E foi muito difícil no início, porque eu não compreendia, foi algo assim muito novo para a gente, né? Nós éramos casados há 10 anos, com filhas pequenas, 3 filhas. Então, foi uma situação muito difícil, porque o que eu percebi inicialmente foi a ausência. Porque tudo que nós íamos fazer, reunião familiar, eu chegava de serviço em casa com as meninas, que eu as levava para o serviço, e ele sempre ausente, né, porque ele estava usando droga. Então, essa foi uma das situações, assim, inicialmente, que eu percebi, foi principal essa ausência, e depois cada vez foi ficando mais forte, né, porque ele começou a usar a maconha e a merla na época, e depois passou para usar o crack, né, que foi uma situação também bem mais difícil. Meu esposo ficou muito dependente da química, da droga, né? Então, e a gente com as crianças pequenas, e essa ausência, né, do pai, a caçula mesmo, ela achava que o pai dela era doido, ela não compreendia o que era droga, né? Então, ela cresceu achando que o pai dela era doido. Então, assim, inicialmente, o que eu percebi foi essa ausência. Tem até um fato que eu fiz no aniversário dele, e ele não foi, que ele estava usando droga, e na hora dos parabéns, eu fui lá chamar ele onde ele estava usando, e ele veio, cantou os parabéns ali, ele já voltou correndo. Então, assim, essa foi a primeira mudança que a gente percebeu, né, na nossa vida, foi essa ausência dele. E em relação ao comportamento dele, como que ficou o papel de pai, o papel de esposo, a questão também do profissional no trabalho dele, quais foram essas mudanças mais perceptíveis e quanto tempo vocês levaram para entender o que realmente estava acontecendo? Levou algum tempo, porque inicialmente ele falava assim, não, isso aqui na hora que eu quiser eu paro. E eu falava, Samuel, mas isso aí você vai viciar. E ele, não, isso aqui eu paro. E aí aconteceu que ele não conseguia mais trabalhar, porque ele fumava a noite inteira, no outro dia ele não conseguia ir para o serviço. Então, assim, aí houve um acompanhamento, né, do pessoal do trabalho dele, só que a dependência química é muito forte, então ele não conseguia. Então levou um tempo também para eu entender que era uma doença. Porque eu achava, anteriormente, eu achava assim, mas isso é uma safadeza, né? É sem vergonha, não quer ficar com a família, quer ficar só usando droga. Então, assim, aí a partir do momento que eu entendi que era uma doença, que a gente começou a trabalhar isso, né? E no caso, como que ficou essa relação entre vocês? Ele como pai, ele como esposo? Com o pai, assim,
ele era muito ausente, né, como eu falei, mas ao mesmo tempo ele ele chegava em casa, nos momentos que ele estava em casa, e ele não permitia que as meninas faltassem de aula, ele não permitia assim que as coisas lá em casa assim se tornassem bagunçadas, vamos supor assim dessa maneira. E aqui em casa houve o respeito, a gente respeitava ele. Mesmo ele nessa situação, ele mesmo falava para as meninas que, olha, o seu pai, eu sou seu pai, eu estou nessa situação, mas eu, eu não nasci assim, né? Eu continuo sendo seu pai, mas eu estou nesse momento nessa situação. Isso ele falava assim para as meninas. Mas foi muito difícil. Não foi fácil, foi uma situação muito difícil. Algum tempo depois ele já começou a ficar um pouco agressivo aqui em casa, né? A vender as coisas, então começou a faltar dinheiro, eu não conseguia também trabalhar direito. O que ele ganhava também ia tudo para a dependência química, né? Então a situação aqui em casa ficou assim muito difícil. E aí, como que você enxergou essa situação e aí você teve que agir? O que passava na sua cabeça? O que a Jenny teve que fazer para reverter essa situação? Foi muito difícil. Eu corria de todos os lados, né? Inicialmente eu ia no quartel, porque o meu esposo é policial militar, eu corria atrás de marcar consultas, de internar ele. Eu internei ele várias vezes em clínicas psiquiátricas. Todas as vezes ele fugia da clínica. E aqui em Anápolis, em Goiânia. Então, essa parte de tratamento psiquiátrico não funcionou com ele, porque ele fugia de todas, né? Todas as clínicas. Então, eu tentava de todas as maneiras, né? Internava, ele voltava, e então a gente foi também para o AA, mas ele não gostou de ficar, ele nunca quis ir para as fazendinhas. Ele aceitava que ele tinha uma dependência química e que precisava de um tratamento, ou ele ainda estava naquela que quando eu quiser eu paro? Não, aí ele não aceitava. Ele demorou muito para aceitar assim, que era uma dependência química, mas para o final que ele começou a aceitar. No início ele não aceitava, as pessoas falavam, eu falava, ele não aceitava, foi muito forte para ele, sabe? Ele não conseguia largar de jeito nenhum. Uhum. E aí, qual que foi a sua reação? Tentando interná-lo, ele saía, buscava tratamento, ele não aceitava, ia no AA, ele não ficava. E o que você fez? Qual foi a solução para vocês? Quando eu já não achava que não tinha mais solução, em 2009 mesmo, eu achava que não tinha mais jeito. Inclusive, eu fui internar ele numa clínica psiquiatra, né? E ele muito magro. O médico olhou para ele e falou para mim: ó, esse aí não larga, esse aí vai morrer desse jeito. Então, era desesperador ver as pessoas falar dessa maneira, né? Porque a gente estava lutando. Então, o que aconteceu? Como não tinha mais situação, não tinha jeito, eu procurei ajuda numa comunidade católica São Jesus, a Naiote, onde eu participo, né? Onde eu sou membro consagrada lá há algum tempo, mas na época não era. Então, eu fui para a comunidade com ele, e lá, realmente, nós encontramos, né, com Deus, e eu tive uma fé tão grande que Deus ia me ajudar, porque era a minha única esperança, eu não tinha mais esperança. Todos falavam que ele ia morrer daquele jeito, porque o meu esposo parecia aidético, assim, de tão magro. Ele já parecia aidético quando está em fase terminal. Então, nós fomos para a comunidade, fomos muito bem acolhidos, e o Senhor, eu acredito que o Senhor teve misericórdia da gente. E lá na comunidade cresceu uma fé tão grande em mim, eu acho que é muito importante essa parte espiritual que eu não tinha buscado antes. E quando foi em 2011, o meu esposo foi liberto da dependência química.
por Deus mesmo, através das nossas orações, as orações da comunidade. E a partir do dia 13 de junho de 2011, ele nunca mais usou droga. Graças a Deus. Não faz tratamento psiquiátrico, não precisou tomar remédio. Porque, graças a Deus, eu acredito que Deus teve misericórdia, né, da gente. E a gente começou a buscar. É preciso que a família dê esse apoio, porque às vezes o dependente químico ele não consegue, né, ir atrás, mas a família, eu precisei ir atrás e buscar e pedir a Deus que o Senhor tivesse misericórdia da gente. E graças a Deus está aí, tem 9 anos, né, e alguns meses que ele não usa mais nenhum tipo de droga, com a graça de Deus, né, na nossa vida. Foram 10 anos de luta, 10 anos tentando, né, sair desse caminho da dependência química que atrapalha toda a família, todas as pessoas que estão próximas. Qual o momento que foi mais difícil para você, Geni? O momento mais difícil para mim foi quando ele começou a ter alucinações. Porque quando o meu esposo, ele usava tanta droga, mas tanta, que ele tinha muitas alucinações, ele achava que alguém estava perseguindo ele o tempo todo, as pessoas estavam atrás dele, estavam querendo buscar ele, pegar ele. E algumas vezes eu estava dormindo, ele levantava o colchão, e porque tinha alguém ali debaixo da cama, e então aquilo era uma loucura, assim, também para mim, foi muito difícil para mim. Eu estava dormindo, ele levantava o colchão porque tinha alguém, e era alucinação, né, que ele tinha. E o meu esposo, ele ficou num estado tão grave de dependência que ele tinha alucinações já sem usar droga. Quando ele não estava usando drogas, ele ainda continuava com alucinações. Então, o médico psiquiatra, eu tive que levar ele por esse motivo também. O médico falou para mim que quando ele usava droga, o cérebro dele inchava e ele tinha as alucinações. E quando como ele usava muito, o cérebro não conseguia desinchar. E então, quando ele não estava usando, ele ainda continuava com o cérebro inchado. Então, se ele continuasse naquela situação, o cérebro dele não ia voltar mais e ele ia ficar doido, né? O tempo todo tendo alucinação. Então, essa foi uma parte muito difícil de passar, porque o tempo todo ele tinha essas alucinações, né? E a parte financeira também foi muito difícil, porque eu não conseguia trabalhar direito por causa, né, dessa situação, e ele também não trabalhava, né, direito. Ele é concursado, mas ele não conseguia, assim, trabalhar. E houve um momento que lá no banco não tinha mais dinheiro para receber quando chegava o dia de sair o pagamento. Então foi uma época assim bem difícil da nossa vida, né? Em casa cortava água, cortava energia, cortava tudo, a gente ganhava cesta básica, mesmo porque a situação ficou muito ruim aqui em casa. E o que fez você se manter firme durante todo esse tempo? Porque não é qualquer pessoa que consegue seguir nesse caminho e ver uma luz lá no fim do túnel. O que fez você persistir? O que te sustentou? Eu acredito que o amor. Porque eu acho até difícil um pouco de falar, porque foi muito difícil essa época toda. Mas eu tinha um grande amor por ele, né? E eu queria que ele saísse dessa situação, né? Então, eu acredito que o amor que eu senti por ele foi o que manteve. Eu suportar sem largar ele, porque tem muitas mulheres que largam e eu respeito elas, porque é muito difícil. Só que quando eu encontrei Deus na minha vida, o Espírito Santo, mas me deu uma força que não tinha quem me segurasse. A grandeza de Deus foi tão grande na minha vida que aquela dependência química era tão pequena diante da grandeza, né, de Deus. E eu acredito que isso que a gente passou não foi ruim, porque fez a gente, né, procurar Deus
encontrar esse Deus maravilhoso, né? Então, eu agradeço a Deus por tudo que a gente passou. E eu me emociono, porque o amor, a gente precisa amar essas pessoas que estão nessa situação. Não assim, deixá-las fazer o que quiser, mas a gente precisa amar e mostrar para elas que elas são especiais, que elas são importantes para a gente. Eu falava ao meu esposo, eu falava, você faz fazer falta na vida das meninas, você faz falta na nossa vida. Nós precisamos de você, do seu trabalho, de você presente na nossa vida. Então, é muito importante que a família dê esse apoio. Não de falar, vamos deixar ele fazer o que ele quer, não, mas de amar. Amar é o mais importante para poder ajudar nessa situação. E muitas pessoas que às vezes ficam pensando numa situação dessa que você viveu, a gente fica refletindo a pessoa familiar que está aí do lado, né, do dependente químico, do lado da pessoa que tem um vício. Você se manteve firme por causa do amor, mas como que ficava a sua cabeça, o seu psicológico, o seu emocional, tendo que cuidar da sua família? Onde que estava a Geni mulher? Eu praticamente me deixei de lado. Porque a gente vivia em função dele. Era muito, assim, muito difícil. E o tempo todo, às vezes eu estava trabalhando e as meninas ligavam, mãe, meu pai está doido aqui. Então, assim, nós vivíamos em função dele. É uma situação tão difícil. A família toda, ela adoece, né? Eu creio nisso, eu acredito nisso, que a família fica toda adoecida. Quando meu esposo chegava, as meninas saíam correndo, já ia todo mundo para o quarto. A gente ficava mais em silêncio, tudo para ver se conseguia, né, fazer com que ele parasse, a gente achava que ia conseguir, que ia fazer. Então, assim, eu vivi em função dele o tempo todo, e as pessoas, eles sofrem muito preconceito, a família. Então, tinha pessoas que tinham medo dele na rua e vinham falar, tinha vizinhos que às vezes não queria nem amizade com a gente, né? Então, assim, é um preconceito muito grande que a família também sofre nessa situação. E hoje, que tudo passou, os problemas ficaram lá atrás, vocês superaram, como é a vida de vocês hoje? Graças a Deus, hoje a nossa vida é muito boa. A gente tem uma paz aqui na nossa casa. Nós conseguimos construir uma casa, que a gente morava num barraco aqui, né, no nosso quintal. O quintal era muito grande, agora, esse final de ano, a gente construiu uma casa. Mas a nossa vida mesmo melhorou demais, mas é só na oração. A gente reza o terço todos os dias, independente de religião, a crença que cada um tem, né? Precisa colocar Deus na frente dessa situação. Então, nós rezamos todos os dias, a gente pratica esporte, que a gente começou a andar e agora a gente corre, porque é muito bom, né, para a pessoa. E as nossas filhas, a mais velha vai casar mês que vem, uma não mora mais aqui em casa, e tem a caçula, e a gente tem uma vida muito tranquila agora, graças a Deus. A gente está vivendo um momento muito bom na nossa vida. E o que você poderia dizer para as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que têm problemas com o familiar, que tem alguma dependência, algum vício? Qual que é o seu conselho? Meu conselho é que a pessoa precisa amar muito e buscar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. A pessoa precisa que Deus tome conta dessa pessoa que está com a dependência química. E amar, tem que amar muito essa pessoa, porque por sozinho ele não vai conseguir, jamais. Precisa da família estar apoiando. Se precisar buscar médicos,
psicólogos, precisa buscar. O meu marido não parava, não ficava nas clínicas, mas tem as clínicas que são boas, que a gente tem experiência de outras pessoas, né, que frequenta e consegue sair. Na comunidade que eu participo, a NAIOT, tem uma casa de acolhimento para mulheres. Graças a Deus, Deus colocou no coração, né, do Tony Profeta, que é o coordenador, o fundador da comunidade. Então, se alguma mulher estiver ouvindo, ou algum parente estiver ouvindo e quiser, lá essa casa acolhe as mulheres, é uma casa só para mulheres, que está na situação de dependência química, droga ou álcool, ou qualquer outro tipo de vício, e não paga nada. É uma casa de acolhimento, não é uma clínica. Então, se a pessoa quer sair, não sabe para onde vai, para dar aquele primeiro passo, lá está de portas abertas para receber vocês. E qual que é o procedimento para quem precisar buscar esse acolhimento lá na NAIOT? Então, é só procurar qualquer um da gente lá da comunidade e que a gente vai encaminhar para poder fazer essa triagem. Jenny, muito obrigada por sua participação, obrigada por compartilhar com a gente a sua vitória, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas, que é um caminho difícil, mas que tem essa luz no fim do túnel. Obrigada. Obrigada a você, boa sorte no seu programa. A paz de Jesus. Paz de Jesus. E eu converso agora com a doutora Gabriela Balduino, médica psiquiatra, que vai falar pra gente do ponto de vista profissional sobre esse tema, mulheres que venceram o vício de um familiar. Bem-vinda ao programa Mundo Mulher Inside, doutora Gabriela. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Vamos começar falando sobre os sinais da pessoa que tem algum tipo de dependência. Como a gente pode identificar? Bom, no geral, a dependência, ela pode ser química ou comportamental, e ela está presente quando há perda de controle. Quando a pessoa continua a usar uma substância ou mantém aquele comportamento, apesar dos prejuízos que aquilo traz para ela e para as pessoas que convivem, e ela já não consegue mais parar. Então, há a perda do controle. Geralmente, a pessoa dependente, ela não aceita que está dependente, ela não se identifica como dependente, e quando aceita que é dependente, também não aceita que não aceita tratamento. Como lidar com essa situação de tratar, de cuidar da pessoa dependente? Sim. Infelizmente, a gente tem muita gente dependente que não faz tratamento e muita gente que não sabe que é dependente e por isso está muito distante do tratamento. E eu acho que o primeiro passo é conscientizar a população, a pessoa, os familiares, de que dependência é uma doença, não é uma escolha da pessoa. E é uma doença que pode comprometer, inclusive, a capacidade da pessoa de se perceber doente. Então, existe muita essa atitude de negação do problema ou de projeção, assim, sabe, que a culpa é do outro, mas esse discurso é típico, assim, né? Quando eu quiser, eu paro, tá tudo certo. Mas se ela for parar para observar, ela também, que é um dos critérios para dependência, ela já está usando além daquilo que ela consideraria normal ou saudável. Que às vezes ela começa a usar com a intenção de usar menos, então eu vou beber só uma cerveja, mas de repente eu bebo até acabar tudo. Que eu não sei a hora de parar, que eu deixo de trabalhar ou de ter contato, outros contatos sociais para escolher a substância. E nem sempre a pessoa, porque ela vai adequando a rotina dela para encaixar aquela dependência ou química ou comportamental da forma mais adequada possível ali, que não chame tanta atenção e que para ela também, para que ela se convença de que está tudo bem, está tudo sob controle. Então,
infelizmente, isso é muito comum e também existe um preconceito de que parece que é uma escolha, a pessoa bebe porque quer e ela devia criar vergonha na cara e parar de usar. E esse estigma também afasta o dependente químico de procurar ajuda. E eu acho que o primeiro passo, então, é essa conscientização para que a pessoa perceba o prejuízo que aquilo traz para a vida dela e também trazer informação para que ela saiba que tem saída, que existe tratamento e que ela pode ser ajudada. Existe um tipo de entrevista que é a motivacional. E nessa entrevista a gente procura os estágios de motivação para parar o uso de substância ou aquele comportamento que é aditivo. E o primeiro estágio é o pré-contemplativo, é aquele que a pessoa ela nem se dá conta de que aquilo é um problema. Então, ela usa maconha, ou então ela usa uma cerveja de forma abusiva, ou um álcool, e ela acha que aquilo realmente tá ok, que não traz nenhum prejuízo. E nessa evolução de negar o problema até estar motivado a parar, existe toda uma evolução. Então, existem profissionais que lidam com essa questão de trabalhar a motivação da pessoa, seja para da estaca zero, de perceber o problema, até, enfim, decidir parar e seguir um tratamento. Então, é muito difícil, não só para o dependente, mas também para os familiares. Eu acho que não dá para a gente jogar a responsabilidade no familiar, nem no paciente. Vocês precisam de ajuda, e existe ajuda profissional para isso. E falando dos familiares, né, as pessoas que estão próximas àquelas que têm algum tipo de dependência, elas acabam adoecendo também, são consideradas os codependentes. Fala pra gente sobre esses codependentes. Sim, a família ela é diretamente afetada em um transtorno por uso de substâncias ou alguma dependência comportamental, por conta do prejuízo que aquilo traz, que não é restrito ao usuário. Aquilo reflete muito na rotina, nas finanças da família, no comportamento do usuário, que às vezes se altera e começa a ter muito conflito em casa. Então, não dá para a gente isolar o problema e falar que o problema é do dependente em si. A família acaba sendo muito afetada e é muito comum existirem codependentes em uma família que existe um dependente químico. E a codependência é um padrão de relacionamento patológico em que o familiar ele começa a se sentir responsável pelo dependente. Então, às vezes, ele se sente culpado pelas atitudes dele, ele quer ficar responsável pelo tratamento, pela cura, e aquilo vai adoecendo a pessoa. Então, a gente tem que saber até onde eu posso ajudar essa pessoa, mas até onde é a minha responsabilidade e até onde eu tenho o poder de intervir e ajudá-lo. Porque é muito comum o codependente assumir a responsabilidade do tratamento e tirar muito a autonomia do dependente. E isso é muito prejudicial para o tratamento. Então, a gente acaba adoecendo as duas pessoas. Explica pra gente mais esses detalhes, de como que o codependente age e pode atrapalhar. No tratamento de dependência química, a gente fala que existe um tripé. E esse tripé consiste no tratamento farmacológico, no tratamento psicoterápico e na família. Tanto que o papel da família é importante e decisivo para o sucesso. A família é de onde a pessoa veio ali, de onde ela trouxe os princípios, de onde ela carrega cultura, de onde alguns traços que ela puxa de um pai ou da mãe. E quando ela está nesse processo de mudança de comportamento, ter esse referencial da família é extremamente importante, porque, poxa, eu tenho eles de modelo, de exemplo. Quando a pessoa não tem esse suporte familiar, é muito mais difícil, é um desafio, porque ela não tem muito a perder, ela não tem muito em quem se espelhar, ela não tem medo de decepcionar ninguém, e a família precisa entrar nesse papel aí de encorajador, mas não de
assumir a responsabilidade e fazer aquilo que caberia ao dependente que está em tratamento e fazer no lugar dele. De acordo com o que você falou, tem que ter autonomia para o dependente e ele tem que querer o tratamento, ele tem que querer fazer o processo para a cura. E se a pessoa Exatamente. não quiser, o que o codependente pode fazer? Bom, é muito comum, às vezes, a pessoa chegar no consultório na primeira consulta e, às vezes, a esposa liga e fala, eu queria falar com a doutora antes. E eu já falo, não, peraí, que eu preciso de um vínculo com o paciente, porque é ele que precisa se tratar e ele que tem que querer. E aí, quando o paciente chega na primeira vez, e a gente pergunta, mas por que você quer parar? Qual que é a sua motivação? E ele fala, por causa da minha esposa. Não é dele, sabe? A motivação não tá nele. É porque a minha mãe disse que se eu não parar, ela vai me tirar de casa. Mas ele não tem um motivo, porque às vezes ele ainda não vê aquilo como um problema. E aí a gente precisa trabalhar essa motivação intrínseca, assim, que é da pessoa. Porque, gente, persistir numa atividade, lutar contra uma doença que te puxa para aquilo, porque há perda de controle da dependência química, sem ter uma motivação, é muito difícil. É igual fazer dieta. Se você não tem um objetivo com a dieta, se eu sei lá para que eu quero fazer, no terceiro, quarto dia você já não quer mais, porque exige esforço. O paciente ele tem um papel ativo no tratamento. E a gente tem que trabalhar essa motivação para que ele se sinta engajado e motivado a se manter em abstinência. E aí, por isso que quando eu falo que não, eu prefiro ver o paciente primeiro e não a família, quando eles pedem para entrar antes, porque não adianta eu ter um vínculo maravilhoso com a família se eu não tenho com o paciente. Se a família quer o tratamento, mas se o paciente não quer o tratamento. E cada um percebe essa abordagem de um jeito. Eu não gosto muito de jogar na cara a dependência do paciente, porque ele já sabe daquilo e é o que ele vem escutando, geralmente, da família há muito tempo. Então, se o paciente chega no consultório e você já começa a falar, olha só o que você está fazendo com a sua vida, poxa, é mais uma do time contra mim que vai jogar na minha cara algo que eu não quero falar, que eu não acho que é um problema. Mas aí a gente começa a conversar e buscar quais que são as motivações da pessoa, assim, de propósito de vida, de planos para o futuro. E a gente começa a mostrar para ela, confrontar, assim, sabe? Você acha que isso que você quer alcançar, ter uma família, é compatível com esse seu comportamento atual? Se a gente for pensar nos riscos que isso traz para a sua saúde, você acha que você vai conseguir viver mais 10, 15 anos sabendo que o risco de ter alguma complicação maior é grande? E aí a gente tem que encontrar, e cada um tem a sua, encontrar a motivação naquela pessoa para que aquilo lá seja o fio que vá guiar o tratamento. O que o codependente pode fazer por si mesmo? Porque aí o dependente está curado, mas e o codependente? A autoconfiança dele? Como que ele faz para voltar à vida? Sim. Porque como a pessoa vai se envolvendo muito e a vida dela, a vida do dependente gira em torno da substância ou do comportamento aditivo e a vida do codependente gira em torno do dependente. Então, ela se anula e passa a viver pela pessoa, assim, para marcar médico, para acompanhar, para vigiar, para garantir que tá tudo certo. E muito pelo medo. Se eu tenho medo de que aquilo que a gente passou aconteça de novo, eu quero tentar evitar de toda forma. E a gente sabe que isso aumenta muito a tensão, porque a pessoa assume essa postura aí de responsabilidade. Parece que vai depender de mim a escolha do outro. E às vezes elas se sentem culpadas mesmo, assim, sabe? Poxa, teve uma recaída, fui eu, tá vendo? Naquele dia eu tive uma discussão com meu marido, ele ficou bravo, e aí foi por causa disso que ele usou cocaína. E ela acredita naquilo mesmo, sabe? Então, a primeira coisa é assim, eu acho que o codependente, ele precisa de um tratamento, de um acompanhamento psicológico, para que ele tome consciência
do que é responsabilidade dele, do que é responsabilidade do parceiro, do dependente. Porque o dependente, por si só, ele tem, por definição, a dependência química é um transtorno que não tem cura. Então, ele vai precisar se tratar o resto da vida, tem controle, e o que a gente busca no tratamento é uma abstinência prolongada. Mas existe um risco de recaída que a gente tem todo um trabalho para prevenir isso, mas eu não posso viver presa a isso, assim, sabe? Nessa tensão de a qualquer hora isso pode acontecer, porque senão a pessoa também não tem vida e adoece mesmo. E tem todo, assim, quando você falou, o dependente, ele não se torna dependente do dia para a noite, ele começa com a experimentação, daí depois ele começa a usar com mais frequência, faz o uso abusivo, usa quantidades maiores do que aquilo que seria o saudável, o ideal, até perder o controle e ter abstinência por aquilo e ter que usar para não passar mal. Quando ele vai para a fase de tratamento, as recaídas, infelizmente, são quase que regras. Existe uma alteração cerebral que na área que controla o nosso prazer, então aquela área está hiperativada, e uma área do nosso cérebro que controla esse impulso, assim, sabe? Apesar de me dar prazer, eu sei que eu não posso agora e por isso eu não faço. Esse controle é perdido no dependente químico. E a pessoa, o codependente, ele precisa ter essa consciência de que é uma doença que precisa de tratamento. Não só o dependente, mas a família. Poderia ser uma dependência química, mas poderia ser qualquer outro transtorno psiquiátrico ou clínico que fosse crônico. Diabetes. Se o meu marido tem diabetes, eu não vou ter que cuidar, ele não vai ter que cuidar daquela doença o resto da vida. A doença é dele, primeiro. Mas é claro que eu sou impactada, porque na minha casa talvez eu vou tentar fazer comidas que vão se adequar mais à dieta dele. Mas se a glicemia dele sobe, não é culpa minha. Foi ele que comeu, sabe? Ele sabe, ele tem consciência e eu não preciso me sentir responsável por isso, mas eu vou tentar ajudá-lo como companheira e por amá-lo o resto da vida. E assim com um transtorno de dependência, com outro transtorno psiquiátrico, poderia ser um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, depende desse cuidado, mas também do cuidado de, poxa, não fui eu que causei diabetes no meu marido, sabe? Ele tem isso. Existe uma predisposição, uma vulnerabilidade genética e, infelizmente, a pessoa desenvolveu esse transtorno. Como é que eu posso ajudá-lo sem adoecer e verdadeiramente ajudá-lo? Porque na codependência a pessoa tenta ajudar, mas ela acaba atrapalhando. Ok, doutora. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E até breve. Muito obrigada. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um programa Mundo Mulher Insight. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão nos seguindo nas redes sociais, a vocês que estão acompanhando o nosso programa e deixe aqui a sua opinião e o seu comentário. Venha viver seu Mundo Mulher Insight. Tchau, tchau!